Lo sapete quello che ci hanno fatto quei turchi che comandate voi altri? Lo sapete quello che ci hanno avuto il coraggio di fare in un luogo consacrato, sotto gli occhi della Madonna? Ditelo, lo sapete! Me l'avete rovinata per sempre questa figlia! Adesso è peggio che è morta! Olá, amigas e amigos do podcast Filmes Clássicos. Iniciamos agora nosso episódio de número 241. E hoje eu, Alexandre Cataldo, juntamente com meu parceiro Fred Almeida, recebemos aqui uma convidada que já vamos apresentar para conversarmos sobre o filme de 1960, Duas Mulheres, La Ciociara, dirigido por Vittorio De Sica, com Sophia Loren no papel que lhe proporcionou o Oscar de melhor atriz, entregue na cerimônia de 1962. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir estes direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui que, no caso, é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte e é claro que faz parte dela a trilha sonora. As músicas que você está ouvindo e vai ouvir ao longo de todo este episódio fazem parte da trilha sonora do filme La Ciociara e são de autoria de Armando Trovaioli, grandíssimo compositor romano falecido em 2013, que pode ser colocado numa mesma prateleira de Ennio Morricone, Nino Rota, Piero Piccioni e outros. Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. Bom, galera, vamos então começar esse episódio para falar de um filme específico, Duas Mulheres, filme italiano, a quinta entrada, se eu não estou enganado, do Vittorio De Sica aqui no nosso episódio. 5 filmes, né? Vamos falar um pouquinho dessas entradas aí. Mas hoje, Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro, comigo Alexandre Cataldo fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred? Como você está? Tranquilo. Você não estaria fora de um episódio de um filme italiano, certo? Ah, com certeza não. E para completar a trinca aqui, outra pessoa que eu desconfio que não estaria fora de um filme italiano aqui que a gente fosse debater, ela já esteve aqui algumas vezes, é a primeira vez que eu gravo com ela, Luísa Lopes. Tudo bem, Luísa? Falando de São Paulo, não é isso? Isso mesmo, Fred. Tudo bem? Finalmente, né? Muito prazer. Prazer, seja bem-vinda.
o pessoal aqui que escuta o podcast já ouviu a voz da Luísa, não só aqui, mas também lá no podcast de cinema italiano, né? Que ela faz lá com o Alexandre e com o Tony. Mas aqui ela já esteve presente fazendo Matrimônia Italiana, né? E aqueles 2 episódios do L. Petri que a gente importou do PCI. Não é isso? Isso aí. Beleza, isso aí. Tá vendo? Minha memória, pelo menos no curto prazo, tá boa. Então, a Luísa já fez aqui a introdução, já falou um pouco de como ela se aproximou do cinema mais antigo, né? Vejam lá no episódio do Matrimônia Italiana. Mas está aqui hoje para falar, então, do La Ciociara, correto? Filme de 1960, do Vittorio De Sica. Pronúncia tá boa, hein? Tá boa, né? Treinei pra caramba. Cara, muito bem. Prestei atenção quando ele falava. E a região? Ciociaria. Ah, isso aí, muito bem. Ciociaria. Estudou direitinho. Estudei direitinho. É um dos episódios, talvez raros, assim, de filme isolado que eu tenha gravado em que eu não tinha visto o filme, tá? Sim, eu vou considerar que eu não vi esse filme, por quê? Eu lembro de ter marcado, eu verifiquei que eu tinha marcado ele lá naquele site, né, que o Alexandre participa também, do iCheck, mas eu marquei ele num período que para mim é aquele período meio suspeito, que é o período onde eu iniciei no site. Então você saía marcando um monte de coisa de cabeça, acho que eu vi esse filme, né? E depois, com o tempo, logicamente, quando você vai vendo os filmes, né, você tem o cuidado de manter o registro, você entra lá e registra o filme e tal. Mas esse cara, se eu vi, eu não lembrava nada. Então, assim, posso falar aqui primeiro até, gostei bastante do filme, fui pego de surpresa pelo que eu acho que é a cena mais chocante do filme, né? Acho que não tem nenhum debate em relação a isso. A gente pode falar sobre ela lá na frente. Mas fui pego de surpresa como há muito tempo não tinha sido. Porque acaba que a gente fazendo os episódios aqui, né? É um pouco disso que eu tô falando. A gente, na grande maioria das vezes, a gente está refazendo... Ou melhor, a gente está fazendo um episódio sobre filme que a gente está revendo. Certo? Sim, não tem mais surpresa. Às vezes né? não tem mais surpresa. O uma que tem cena muitas como vezes aquela é um filme você não vai crescer, esquecer. né? Isso, você tem ali, né? Se o filme melhorou no teu conceito ou não. Mas esse foi daqueles que me pegou assim, com aquela cena assim, de uma forma que há muito não acontecia quando eu via um filme assim, que te leva direitinho na história, e você está acompanhando, está envolvido naquela história. Através do personagem daquelas 2 mulheres e de repente você tem aquela cena chocante lá. Mas falem aí, por favor. Vocês certamente já viram e gostam do filme também. Luísa, começa. Olha, eu não me recordo a primeira vez que eu vi esse filme, né? Agora, reassistindo, ele cresceu demais pra mim. Primeiro assim, né, falar um pouco do Vittorio De Sica. O Vittorio De Sica, eu não sei assim se sou eu que injustiço demais ele, né, porque ele, é claro que um diretor de cinema, ele não vai ter só filmes clássicos, ótimos filmes, às vezes, né, tem os altos e baixos. Eu acho que o Vittorio De Sica é um desses, só que às vezes eu estranho um pouco o cinema dele, né, porque muito dos grandes filmes dele é também por causa das grandes parcerias que ele fez com roteiristas, eu acho, né? Sim. E também tem filmes que eu considero ruins, né, no cinema do Vittorio De Sica. Mas assim, esse e alguns outros, né, são grandes clássicos do cinema mundial, inclusive. Eu reassisti agora, eu fiquei impressionada, inclusive, com a atuação da Sophia Loren, que era uma menina, digamos, né, 20 e poucos anos. Ela 26, fez uma mãe. né? Ela, 26 anos, ela fez uma mãe. Ela fez uma mãe completamente convincente, entende? Aquela coisa do toque, sei lá, é difícil até explicar assim, porque a gente sabe como uma mãe se comporta com sua filha, e às vezes não sabe direito como é que explica, mas vocês entendem, eu tenho certeza. Sim. E fiquei impressionada de novo com esse filme. Inclusive, eu li o livro, né, no ano passado, se eu não me engano. Li o livro no ano passado. É um filme que ele tem uma semelhança muito grande com o livro, uma lealdade, né, uma fidelidade ao livro, que eu recomendo, inclusive, né, do Alberto Moravia.
Então, assim, acho que a nossa discussão hoje vai ser muito boa aqui, porque é um grande filme, né? Pois é. Eu tô com o livro também, mas eu acabei não conseguindo ler. Eu gostaria muito de ter lido pro episódio, não consegui. Mas ele tá aqui guardadinho, uma hora eu vou ler. É um filme que eu diria até que não é um filme que eu vi tantas vezes. Eu tinha visto 2 vezes só, e agora pro episódio acabei vendo mais 2. Cresceu demais. E ele cresce demais quando você usa ele também como pretexto para estudar um pouco do contexto histórico da época, porque a gente está falando de uma fase final da Segunda Guerra, e toda guerra tem a sua tragédia, as suas violências, mas mesmo assim a gente consegue ficar realmente surpreendido por essa cena, né, marcante, que o Fred já tangenciou e que a gente vai falar mais dela, porque aquilo ali é algo que supera qualquer absurdo que a guerra pode proporcionar, né? É um filme, sem dúvida, marcante para Sophia Loren, para a carreira dela. Foi talvez o filme que fez ela se afirmar como atriz mesmo, capaz, e não só um belo rosto, né? Porque ela já estava, inclusive já estava fazendo filmes em Hollywood há alguns anos, né? Fazendo filme em Hollywood naquele pique de, né, ser de Cinderela, ser um interesse romântico de algum ator americano, né? Isso. Então, Cary Grant, William Holden e por aí vai, né? E em relação ao De Sica, que a Luísa estava comentando, realmente é um caso atípico aqui para nós no podcast, porque vários diretores já ganharam diversos episódios de filmografia completa, principalmente lá mais no começo, quando a gente tinha mais paciência mesmo, ímpeto. Então a gente chegou a fazer 4 episódios sobre o Bergman, 3 sobre o Kurosawa. Hitchcock a gente passou por todos os filmes da Hitchcock, basicamente. E o De Sica nunca ganhou episódio de diretor, mas por outro lado é o único que já está indo para o 5º episódio de filme. Ou seja, a gente, para esses filmes, dá até mais atenção do que daria se tivesse colocado tudo isso no episódio de diretor. Sim. Ele tem, na verdade, um episódio um filme no Dicas Triplas, né, que é o Jardim dos Fins e Contínuos. Um no Dicas Triplas e mais 5 com este de hoje, mais 5 de filme único, que foram Ladrões de Bicicleta, o Xuxa, o Vítimas da Tormenta, Humberto D., o Matrimônio à Italiana, que a gente fez ano passado. A gente até trocou, ano passado a gente ia fazer o Duas Mulheres, em cima da hora a gente mudou, porque como era o centenário do Mastroianni e os 90 anos da Sophia Loren, a gente preferiu fazer um filme que envolvia os dois, né, Mastroianni e Loren, e deixou Duas Mulheres para fazer este ano agora. Mas, por incrível que pareça, eu acho que ainda até caberia, se a gente quisesse fazer um episódio sobre o De Sica. Tem outros filmes bons ali que ainda não foram tratados, A Culpa dos Pais. O Jardim dos Fins e Contini. Esse foi pro Dicas Triplas, por exemplo. Ah, tá. Mas o Milagre em Milão... Milagre em Milão é um ótimo filme, O Teto é um ótimo filme, o Amargo Despertar, que é um dos últimos filmes dele, com a Florinda Bolkan. Florinda Bolkan e o Renato Salvatore, que está nesse filme que a gente está falando hoje também, num papel pequeno. Aliás, já até me alongando um pouquinho, esse filme ele tem vários atores aí de renome em papéis pequenos, né? O Salvatore, aparece lá o Andrea Keck, que era um coadjuvante muito presente, ele faz aquele fascista, né? O próprio Rafa Valone só aparece no começo ali, né? Enfim, mas vamos lá. Tem algumas participações, né, especiais, vamos dizer assim. Tem muita coisa legal pra gente falar. E coisas realmente pesadas, né? Porque é um filme que mais do que tudo, é um filme amargo, né? Ele tem uma amargura, né? Ele termina talvez com uma ponta de esperança e tudo, mas ele traz muita amargura. Em aspectos ele me lembra a Alemanha no Zero, né? Aquela situação de você... Não tão trágico... Não tão trágico. A da Alemanha ano zero me parece uma coisa mais chocante, né? Até porque o encerramento de uma vida e vamos dizer assim, uma perda de inocência mais pungente, né? Apesar de que aqui também é pungente. Só que ali é né? Aí para dar spoiler, aí me perdoem os ouvintes, mas a Alemanha no Zero termina com um suicídio de uma criança.
Porra, Exato. algo mais, e fora as diversas outras coisas que acontecem ao longo do filme. Uma coisa que eu até anotei para falar, que para mim é uma coisa que impressiona um pouco e me encanta, é como que esse ano específico de 1960 é um ano mágico assim, para o cinema italiano, né? Se você for ver, só tem filmaço. Os 5 grandes diretores, né? A primeira prateleira ali, o Fellini estava lançando La Dolce Vita, o Visconti, Sim. o Rocco, seus irmãos, Antonioni, L'Avventura, o De Sica, este filme aqui, Duas Mulheres. O piorzinho ali é o do Rossellini, que era o Era Noite em Roma, né? Que não é um dos melhores filmes dele, mas ok, é um bom filme. Eu fui dar uma olhada na lista do Oscar, né? Porque a Sophia Loren ganhou o Oscar de melhor atriz com esse. E aí lá também tem, né? Eu não sabia, né? Não tinha me ligado nisso. Dolce Vita também tá lá em alguma categoria. Não que tenha vencido, mas ele competiu. Aí tem aquele o Generale della Rovere, o do Rossellini. Isso. Como é que chama ele em Com o De português? Sica atuando, né? Com o De Sica atuando, exatamente. E também tá lá no prêmio do Oscar de 62. Mas só para fechar esse negócio do ano de 60, é que se você for para a segunda prateleira, vamos chamar assim, os diretores menos renomados, também só tem filmaço, né? O Pontecorvo estava fazendo o Capó, o Bolognini tem o Belo Antônio, o Monicelli, o Ladrão Apaixonado, tem outros ótimos filmes que merecem ser mais conhecidos aqui no Brasil, como A Noite do Massacre, do Vantini, Os Delfins, do Francesco Mazzelli, O Regresso ao Lar, do Comencini, é um filmaço. Ou seja, nossa, até o Mário Bava tinha A Maldição do Demônio nesse ano, enfim. Eu anotei aqui uns 15, assim, fui fazer uma lista de uns 15 filmes desse ano. E eu 60. completaria aí dizendo que foi um belo ano para a senhora Sophia Loren, porque não só a questão dela ter vencido o Oscar, né? Que aí não foi nesse ano, né? Mas foi o filme desse ano. Foi na cerimônia de 62, Foi né? a cerimônia de 62, mas em 1960 ela está em 5 filmes lançados, né? Tudo bem que eu desconfio que a maioria aqui não seja de qualidade muito boa, né? Você tem os outros aí anotados? Tem o Pistoleiro e a Bela Aventureira, tá? O Escândalo da Princesa, Começou em Nápoles, Com Milhões e Sem Carinho. Alguns desses aqui acho que são americanos, né? Sim. E o Duas Mulheres, que está acreditado aqui, pelo menos no IMDb, está nessa ordem. O Duas Mulheres está como final, até porque eu acho que o Duas Mulheres foi lançado em dezembro, né? Final de 60. Mas é um papel atípico para ela, né? Sim, totalmente atípico. Era atípico, pelo menos naquele momento. Sim, era um papel era que realmente tinha muito mais a cara da Ana Magnani. Essa que é a verdade. E por isso que ela iria fazer o filme, né? É verdade. Exatamente. Não era o papel... Primeiro, não se pensou na Sophia Loren como a mãe, né? Ela estaria no papel da Rosetta, a filha. Isso. E o papel da Cesira seria da Ana Magnani, né? Uhum. E o diretor seria o George Cukor, né? Eles chegaram a pensar que a direção seria do George Cukor. Esse é um projeto do Carlo Ponti, né? O Carlo Ponti que queria adaptar o livro e pensou originalmente no George Cukor e a Ana Magnani e a Sophia Loren, então esposa dele, como a filha, né? Inclusive porque no livro a filha, a Rosetta, ela não tem 12 anos igual no filme, né? Ela tem, né? 18 anos, assim, ela já tem um noivo, que o noivo foi pra guerra. E a Cesira tem 50, é isso? Você que leu o livro? Agora você falando, eu não me lembro, assim, mas ela era uma mulher, eu imagino ela assim como a Sophia Loren, assim, uma mulher, na verdade a Sophia Loren tem 26 anos no filme, mas é que eu imagino, assim, uma pessoa um pouco mais velha, mas assim, também uma mulher bonita, ainda cheia de vida, algo assim. Se fosse a Magnani tinha 26 anos a mais ou menos, 25, 26 anos a mais que a Sophia Loren, então até poderia se passar pelo papel de mãe da Sophia Loren, né? Mas seria outra história completamente. Mas seria estranho. A Ana Magnani consta que ela própria chegou a essa conclusão pela questão física mesmo. A Sophia Loren bem mais alta e bem mais bonita, né? mais exuberante, pelo menos. Não passaria como filha dela. E outra que até acho que isso a gente talvez pudesse conversar mais adiante, até porque
Para a história, eu acho que um elemento essencial é toda aquela inocência da Rosetta. É, isso, né? Que eu ia falar. De um ser a ser protegido, e é protegido. A filha Douro, né? Que ela fala umas 10 vezes, não é uma filha Douro, filha de ouro. Protegida pela mãe, do início ao fim do filme. Bevi, Rosetta, bevi, figlia d'oro. È finito tutto, sono andate, apri gli occhi, creatura santa. Guardami, guarda mamma tua. Tem um grande simbolismo aí que você traça até com essa questão do conflito mesmo, né? Da guerra e é muito mais impactante para mim essa questão da perda da inocência de uma menina de 12 anos, né? 12 anos, né? No sentido físico que foi aquilo, mas também no sentido moral, metafórico, né? Moral, que é a perda da inocência de uma sociedade que está passando por um conflito como uma guerra dessas proporções, né? Seria bem diferente de uma mulher de 26 anos, 25 anos, ainda que a Sophia Loren, de repente, pudesse se passar por uma quase adolescente, sei lá, 18, 19 anos, né? Isso fica um pouco corrigido na refilmagem que fizeram para a TV quase 30 anos depois, 89, foi o Dino Risi, inclusive, que dirigiu, em que a própria Sophia Loren repete o papel da Cesire, e ela daí já estava com 55 anos. Né? E a menina que faz a filha, que eu não me recordo o nome da atriz, ela é mais velha. Já é um pouquinho mais velha, né? Não tem 20 e poucos anos, mas tem ali 18, dá para passar por uns 18 pelo menos. Não tanto quanto a Eleonora Brown, né? Que eu acho ótima naquele papel, aquela inocência, porque ela, na verdade, não tinha nem 12, ela tinha 11 anos e meio quando foi escolhida, né? Sim. Agora, só ressaltar uma coisa, né? A cena do estupro, lógico que é marcante, é o ápice de toda essa violência sexual contra as mulheres em época de guerra, mas se você reparar direitinho, o assédio, ele está presente o tempo todo no filme. Né? Ao longo do filme com certeza. Tem várias, começa com o próprio Giovanni, né, personagem do Ralph Vallone, que aproveita que ela está fragilizada e pedindo uma ajuda dele, ele vai fechando as portas e a janela da carvoaria, mandando o empregado ficar uma hora ausente, porque ele já está, né, com intenção ruim. E depois no trem, e os fascistas, e os partigiani. Até o Michele, ele, de certa forma, apesar de ele ser ele é mais menos recatado, ali, né? Eu acho interessante assim, que na verdade ela cumpre um certo papel, né? Aquela coisa que a gente já conhece do cinema italiano, do passado, como é que era, né? Ela é uma camponesa, ela casou com um homem mais velho e mudou para Roma, e esse é o papel que ela acha que ela deve cumprir, mesmo o homem não sendo lá essas coisas, que o marido dela no livro, ela já fala que é um cara que ele vai com as outras, ou às vezes bate nela. Mas lá pelas tantas no livro, desculpa, rapidinho. Lá pelas tantas no livro, ela chega a falar que 2 mulheres sozinhas no mundo são como 2 cegas que caminham sem ver. Ela teme por ela e pela filha dela exatamente por isso. 2 mulheres sem um homem é como 2 cegas, entendeu? Então, já meio que dá um prelúdio ali do que vai acontecer no final também, né? Porque é o que vai acontecer a todo mundo que vocês falaram, porque ela tá lá no trem com a filha dela, o homem olha pro peito dela e tal, ela fica um pouco irritada, inclusive. O assédio tá em tudo quanto é lugar, e essa tentativa de se aproveitar de qualquer situação ali, né? Exato. Isso tem com o Michele também, apesar de, como eu falei, que com o Michele é menos, talvez você pode dizer que é menos, mas naquela cena que ela tá lá deitada e o Michele também meio que força um beijo ali, apesar de ter algum nível de consensual ali, me parece que ela também beija ele. Mas né, ele se impondo também, não sei se ela queria aquilo. E uno con dei soldi ti dice, te porto a Roma. Io mi sono sposata a Roma, mica lui. Ma come si fa a stare insieme con un vecchio? Ma perché mi ci fai pensare, bachelor? Eu acho que, inclusive, a própria colocação da Sophia Loren no filme chega a ser um pouco sensual, apesar de tudo, né? Porque no livro não tem essa coisa do... Eu vou falar bastante do livro, gente, desculpa, porque é realmente um livro muito bom. Eu acho ótimo. Mas o Michele e ela não tem essa relação e tal. Então é uma relação amigável. Inclusive, acho que ela nem entende ele dessa forma, assim. E ele também não
não chega a falar nada, assim, pra ela, desse tipo de interesse, né? Tem aquela cena lá que ele abre e ele encontra a menina pelada, né? Ela tá tomando banho, né? E ela, igualmente, a mãe acha engraçado e tal, porque os dois são muito inocentes nessa história. Eu li algumas críticas, eu gosto às vezes de entrar num IMDb ou num Letterboxd e ver as avaliações de nota baixa para ver o que se fala. E uma das críticas é pela beleza dela ser inadequada para um papel de alguém que nasceu na chocharia, é uma chochara, é uma camponesa de origem, né? Bom, a primeira coisa é que ela, na verdade, hoje, no tempo do presente do filme, ela é uma comerciante, né? Ela tem um negócio, uma loja em Roma, ela já está ali há alguns anos, a gente presume, então, ok. E assim, o fato dela ser bonita, não pode ter camponesa bonita, e ela não. E a Sophia Loren, então, ela estaria realmente presa aos papéis de Cinderela ou de beleza exótica italiana. Ela não pode fazer uma mulher do povo, né? A gente vai ver excelentes papéis dela depois, né? O próprio filme do Ettore Scola lá, Um Dia Muito Especial, mas realmente ela própria tinha muito problema em aparecer, né? Sem maquiagem, com a cara meio o cabelo não penteadinho, tanto lá nesse filme que eu citei, o Scola, como aqui o De Sica tiveram uma dificuldade com isso, em convencê-la a não fazer um penteado na última hora antes de entrar na cena, né? Era para estar descabelada mesmo. Isso é mais interessante quando a gente volta naquele ponto que a gente já tinha falado aqui, que ela estava vindo de vários filmes americanos onde ela era vista como esse, né, par romântico de atores americanos conhecidos. Então eu anotei aqui, ela tem papéis com Anthony Quinn, Cary Grant, John Wayne. Tem um filme dela com John Wayne, que é um negócio até difícil de você, né, pensar como é que é o filme do John Wayne com a Sophia Loren. Alan Ladd, William Holden. E sobre o Cary Grant, você sabe, Fred? O Cary Grant acho que tem 2 filmes com ela. Não, mas você sabe mais a fundo da história dela com o Cary Grant? Conta aí, Luísa. Não sei. O que eu sei é que ele pediu ela em casamento, ele pediu ela em casamento, o que surpreende, né? O que surpreende, né, a gente? Conhecendo um pouco mais da verdade. Do Cary Grant, né? Cary Grant dizem que teve envolvimento com o Randolph Scott, né? Ainda Cary bem Grant, que ela não caiu nessa. Mas então, Anthony Perkins, William Holden, então assim, tem uma lista de atores americanos que fizeram filmes com a Sophia Loren antes desse filme aqui, né? Então, até eu acho que essa questão de tirar a maquiagem e tal, claro, é uma coisa que serve bastante à história, né? Não faria nenhum sentido ela estar toda maquiada ali, cruzando a Segunda Guerra Mundial. E só que também é um pouco dessa desconstrução de personagens anteriores dela, né? Sim. Eu acho que sim. Algo que reforçou a campanha dela no Oscar, né? Porque imagina os americanos conhecendo ela daqueles filmes bobinhos e de repente tem o choque de ver uma atuação dessa. Eu acho que a personagem dela tem uma representação ali da Itália, por quê? Porque é uma mulher bem simples, né? Mas é uma mulher que ela viu ali uma forma de ganhar dinheiro, ainda que isso não afete direito à moral dela. Ela não ultrapassa um certo limite, né? Porque tem gente na guerra que ultrapassou aquele limite moral, enfim... Mas, no caso dela, ela viu ali uma forma dela ganhar dinheiro, porque ela era negociante, ela foi pro mercado negro mesmo, e só que assim, ela não entendia nada do que estava acontecendo. Para ela, existia assim, inclusive, né, para ela e pro povo italiano, existiam os alemães e existiam os ingleses, e os ingleses, na verdade, eram os aliados todos, né, os americanos, franceses, não sei o quê. Eles não estavam entendendo, assim, para ela, o que estava atrapalhando era a guerra, porque ela teve que sair da loja dela, com a filha dela, tava com fome, né? Mas o sentido político todo ali, eu acho que ela não entendeu logo de cara, demorou muito para entender, e eu acho que os italianos no geral também. Essa questão histórica e política, ela é muito complicada mesmo, da época da Segunda Guerra, e eu acho que essa sensação de confusão, o filme passa bem isso e até confunde quando você vê o filme a primeira vez, quando você vê o filme sem ler um pouco sobre a história. A gente tem dificuldade de entender quem são os bons, quem são os ruins. Bom, primeiro
razão é porque não existem, né? Ninguém é bom, né? Os dois lados acabam sendo ruins de alguma maneira para ela. E realmente para a população mais humilde, população que quer trabalhar, alguém fala isso no filme, mas esse era um pensamento comum. Eles não estavam mais se importando em quem ganharia a guerra. Desde que a guerra terminasse. Desde que a guerra terminasse. Tanto gli inglesi stanno quasi per arrivare. Inglesi o tedeschi, vince chi vince. Ma si sbrigassero però. Giusto, signora. Io invece se vincono i tedeschi mi ammazzo. Ma a lei i tedeschi che gli hanno fatto? A me personalmente niente. E allora? E allora lascia andare la politica. Mangia, figlia mia. E para muita gente, principalmente quando a gente vê as estimativas aí de 60 mil pessoas vítimas de violência sexual, as Le Maroquinate, né, que a gente vai falar mais daqui a pouco, que é o que está simbolizado naquela cena do estupro das duas, mais adiante. Para essas pessoas, se você perguntasse, há muitos depoimentos, registros que dizem que eles estavam menos pior com os alemães, né? Porque os alemães, algum determinado limite ali, eles não passavam, né? Não tinham pelo menos cometido estupros em massa, como os expedicionários franceses ali, os marroquinos. Bem ou mal eram aliados, né? Entre aspas. Eram aliados. Tinha essa questão também. Agora, eu acho interessante isso, como ele coloca no filme, essa questão dessa diversidade e dessa confusão, porque se você perceber, as duas mulheres, elas têm encontros ao longo da caminhada delas ali com diversos exércitos, né? Mesmo que brevemente. Então eles encontram russos, né? Tem uma cena bem breve com um russo, que ela até faz um elogio, que é um desertor. Tem os ingleses. Aí, mais pro final tem os americanos, acho que tem um pedaço que aparece os americanos também antes, mas mais no final tem aqueles americanos nos jipes, tem os alemães e tem, obviamente, aquela tragédia com os marroquinos, né? Aquela cena trágica com os marroquinos. Mas que, eu não sei se eles encontram franceses ou não. O exército francês está meio que representado pelos marroquinos, né? Exato, Bom, ela encontra franceses, bom. Essa questão, já que você está falando disso, essa questão histórica, né? Bom, hoje, inclusive, a gente está gravando no dia da liberação. É feriado na Itália, 25 de abril, fazendo 80 anos, 25 de abril de 45, da liberação da Itália. Mas aí, vamos dizer, é o final completo, né? Itália liberada, final da guerra como um todo. Mas o processo de liberação ele começa já desde 43, lá embaixo, pela Sicília, com a chegada de tropas aliadas, que aí daí vão subindo, vão percorrendo o país. Aí a gente tem que lembrar lá do Paisà, né? Filme do Rossellini, que mostra esse andamento, né? Com 6 episódios, ou 5 ou 6 episódios da Sicília, depois Nápoles, depois Roma, até o norte. Beleza. E a França, que era aliada, ela utilizou maciçamente as tropas, o tal do corpo expedicionário francês, que era composto por gente das colônias, por exército das colônias africanas, né? Principalmente Senegal, Tunísia, Argélia e Marrocos, né? E nesse tal, o famoso flanco esquerdo lá, ou seja, todo o lado oeste ali da península, eles usaram esse pessoal. Mas quando eles desembarcaram de início em 43 na Sicília, já começaram a haver relatos de casos de violência sexual contra mulheres da região, né? E relatos também de que os oficiais franceses que comandavam essas tropas, eles eram extremamente permissivos, eles não se metiam. Era como se fosse assim, olha, vocês nos ajudam aqui na guerra, em troca vocês têm direito a fazer o que vocês quiserem, né? Então isso... relato que eles não mexiam uma palha para impedir esse tipo de comportamento dos marroquinos, né? Eles passaram a ser chamados de marroquinos num sentido mais genérico, inclusive as populações chamavam eles pejorativamente de turcos, né? No filme está isso, no livro também falam de turcos, né? Na legenda tá turcos, né? Até fiquei confuso. Não é só a legenda, ela fala turcos, ela fala. No livro também falam turcos e na vida real as pessoas chamavam de turcos, generalizavam os turcos, referindo-se aos marroquinos, tunisianos e tal.
E aí, então, teve esse primeiro grande onda de estupros na Sicília. E aí também tinham episódios de vingança, né? Tinham 15 marroquinos mortos aqui, tantos ali, né? E depois, quando aí foram para isso ali do filme, a história do filme se passa em 44, né? Porque aí agora o grande objetivo era liberar Roma, então estavam se aproximando da região do Lásio, que é como se fosse assim, o estado, né, onde fica a cidade de Roma, Lásio, e a parte rural do Lásio é que tem essa denominação de Ciociaria, né? Cidades como Fondi e outras que são citadas ali no filme. E aí nesse momento tinha uma linha de proteção dos alemães, que foi difícil ser rompida, e ao ser rompida, que é o que a gente vê acontecendo no filme, foi rompido, os americanos e os aliados conseguiram passar essa linha, liberar algumas regiões, em troca deixaram lá os marroquinos livres para se divertir e fazer o que quisessem, como se fosse um prêmio de guerra, né? E aí isso ao custo de muito sofrimento, né? Porque não eram só os estupros, né? Como se fosse pouco, né? Era estupro, morte de qualquer... tortura, matavam quem resistia, matavam os homens que tentavam proteger suas mulheres, suas filhas, suas esposas, estupravam crianças, velhos, velhas, até meninos, padres, enfim, uma loucura, uma selvageria. Isso a gente comentou isso, mas ao ver o filme eu me lembrei justamente daquela questão de Nanquim, né? Para ver como essa coisa não era só algo local, né? Ou que era praticado pelos marroquinos, ou né, que tem aquele famoso evento também da Segunda Guerra conhecido como estupro de Nanquim, né? Quando tropas japonesas fizeram basicamente a mesma coisa invadindo uma cidade chinesa chamada Nanquim, né? Um pouquinho antes até da guerra, não estava nem na Segunda Guerra ainda, foi 37, um pouquinho antes. Não só isso, como teve muitas mortes relacionadas a esse estupro em Nanquim, né? Sim, e a mesma coisa, assim, violência contra idosos, crianças, não importa. Você era chinês e você estava ali na mira dos japoneses para os piores horrores. Essa questão da violência sexual, os estupros de guerra, usados como arma mesmo de humilhação, de marcar conquista. Esse absurdo, na verdade, sempre esteve presente em todas as guerras. Aconteceu na Rússia, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, aconteceu na África. Os italianos fizeram isso nas conquistas imperialistas na África, na Abissínia, na Líbia, enfim. Um terror generalizado. Certamente. Você vê isso, por exemplo, eu falei aqui fora, mas tem um cheirinho dessa história ali, se você lembrar do Platoon, né? Lembra no Platoon, não tem uma cena em que um soldado americano tenta estuprar uma menina local e aí o personagem do Charlie Sheen impede, sai na porrada com o cara, separa, não sei o quê. Acho que ali foi o máximo que o cinema americano permitiu de te dar uma indicação de que isso aconteceu também, provavelmente muito na Guerra do Vietnã. Toda vez que você pensar sobre a condição do ser humano, né? Você dá muito poder para o ser humano, esse tipo de coisa. Acho que quando se suspende ali aquela questão, né, das leis, de civilidade no geral, abre muito mais espaço para essa monstruosidade acontecer. Não é uma coisa que não acontece, que não acontece assim na sociedade. Acontece, né? Acontece, direto, mas né? Quando todo se dia, suspende, né? Quando se suspende ainda mais a civilização, aí lascou, né? E o problema é o cara ter essa sensação de que ele tá livre para fazer o que ele quer. Subjugar, porque ele não será punido por aquilo ali. Então não é nenhuma questão da moral da pessoa, né? A pessoa não tem aquela moral. Ela tem aquela oportunidade de fazer, ela sabe que não vai ser punida, e como ela tem essa moral distorcida, ela vai lá e vai fazer. Tanto é que nessa questão de Nanquim, quando os japoneses voltaram para casa, também eles não se recuperaram, eles não conseguiram voltar para uma sociedade normal, sendo que foram eles que perpetraram aquele massacre, né? Tantos estupros. Sim. Mas houveram muitos suicídios, eles não aguentaram também. Isso que eu ia falar em relação a essas mulheres vítimas das marroquinadas, né? Que
que são o título que se dá para esses eventos, Le Maroquinate, essas mulheres, além dos estupros e muitas terem sido assassinadas quando resistiam e tudo, muitas ficaram grávidas, né? Sim. Muitas contraíram doenças venéreas. Teve uma cidade lá que 90% das mulheres contraiu doença venérea, né? Elas eram estupradas às vezes coletivamente por 12, 15 homens em seguida, né? E claro, e muitas se mataram, né? Por causa desse choque, de tudo isso. Trauma, né? Ou seja, vidas destruídas. E ainda tinha um outro fator que, no meio de... Como se não bastassem, né? Essa coleção de coisas trágicas. Maridos que retornavam, que estavam na guerra, estavam afastados e depois não perdoavam suas mulheres por terem sido estupradas. Quer dizer, inclusive... militares de alta patente que questionaram quando isso veio à tona depois, dizendo, bom, por que elas não resistiram um pouco mais, então? Sim, por sabe? que não resistiram? Então... Só bizarrice. Porque esse assunto, a verdade é que esse assunto, ele ficou não tratado, ele era um assunto tabu durante muitos anos. Esse filme é emblemático porque ele... Quer dizer, o livro do Moravia, né? E o filme toca direto é emblemático, ferida, né? Porque mais ou menos 15 anos depois da guerra, né? Depois de, por 15 anos, o cinema de alguma maneira tratar os aliados, os liberadores da Itália do nazifascismo como heróis, simplesmente heróis, se vê que não era bem assim. A coisa nunca é totalmente branca ou preta, ela é cinza, né? Ninguém é totalmente herói, né? Então houve muita maldade, houve muita coisa ruim que aconteceu, mesmo tendo sido perpetrado mesmo por esses que eram os heróis em tese, né? Isso que para mim voltando ali naquele ponto que eu falei, já que a gente está falando da cena do estupro, né? Primeiro assim, a escolha do local, né? Ousado. Nossa. Que ele faz uma cena de estupro que se passa dentro de uma igreja, né? Caindo em ruínas, mas é uma igreja. Não pôde filmar numa igreja de verdade, tá? Então, imaginava isso. Tem todo um significado aí por trás disso, né? E assim, a forma como eu vi o filme, né? Como tem sido ultimamente, porque não dou conta raramente de ver um filme inteiro do início ao fim, eu interrompo, vou ver o resto no dia seguinte. Pois é. Não, até não chega a ser minissérie, foram 2 partes, mas eu interrompi mais ou menos ali no momento em que elas estão para entrar na igreja. Então você imagina que a minha trajetória no filme, assistindo pela primeira vez, era a jornada dessas 2 mulheres tentando sobreviver, né? Um road movie de sobrevivência. Um road movie de sobrevivência, aquela questão da inocência da Rosetta e tal, a mãe protetora. E você está quase chegando no final do filme, você está imaginando que elas estão se aproximando, né? Você não sabia nada? Do momento, não sabia, não. Meu Deus. Você tá igual a Eleonora Brown, não sabia nada. Exatamente. A Eleonora Brown, o Alexandre está brincando aí, mas a fala. menina tinha 12 anos, isso. Mas chegando nessa parte foi realmente chocante ver aquela cena assim, eu fiquei, caralho. Até porque eles focam bastante nos olhos, né? Isso, e tem olhares. O recurso que ele utiliza ali, né? Inclusive, quando está mais filmando a parte da menina, né? Que é a parte mais chocante, né? Porque, sim, claro que, não tem nível para o estupro, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas uma é uma moça já crescida e outra é uma menina que ao longo do filme inteiro foi tratada ali, como o Alexandre falou, como, né, uma joia preciosa e tal. Filha do ouro. Filha do ouro. Agora, o que o Alexandre está brincando aí é porque consta que a Eleonora Brown, né, que interpreta a menina, tinha 12 anos, ela perguntava para o Vittorio De Sica, né? Mas o que acontece nessa cena? O que eles estão fazendo comigo e tal? Quer dizer, uma menina inocente. E o De Sica começou a explicar para ela. Ele começou a querer explicar para ela. E aí a Sophia Loren, que já tinha conversado com ela, sondado e visto que ela era inocente realmente, não sabia. Quando ela viu que o De Sica estava querendo ameaçando explicar para ela, ele interrompeu. E a Sophia Loren interrompeu
o De Sica, que entendeu na mesma hora ali, ela falou, não, ela não sabe. E aí ele mudou, Eles aí batem você, né? Eles te dão surras, batem, Isso. te maltratam, te dão uma surra. Ele tinha que dizer alguma coisa que fizesse ela, ao se levantar, botar a mão na barriga, como se estivesse com dor. Que ela perguntava, né? Mas por que eu tô com a mão na barriga, não sei o que ali, né? E ele falava isso, né? Não, é porque eles bateram na sua barriga e tal. Caramba. Dava uma desculpa nesse sentido. Rosetta, hai visto? È meglio che andiamo via di qua. Ela foi bem protetora, a Sofia Loren, em relação a ela. Tanto é que elas ficaram muito amigas. E a Eleonora sofreu, né, com De Sica. Conta aí essa história também. Questão de fazer ela chorar, né? Sim. Aqueles métodos De Sica de o De Sica tem de lidar histórico. com crianças, né? Ele tem histórico, tem Ele as é famosas, ruim. Tem as famosas bitucas de cigarro no bolso do Enzo Staiola. No Ladrão de Bicicleta. No Ladrão de Bicicleta. Consta que a Eleonora não conseguia... A Eleonora nunca tinha se aproximado do cinema. Né? Ela própria diz em entrevistas que o que ela conhecia de cinema, que ela nunca tinha visto um filme com gente. Ela só conhecia desenho da Disney. Ela que tem esse sobrenome porque ela era filha de um americano da Cruz Vermelha que foi para a Itália depois da guerra. A mãe dela de Nápoles. Ela nasceu ali, nunca tinha trabalhado com cinema. A tia dela, que era vidrada em cinema e adorava, a Sofia Loren, leu lá em Nápoles, no jornal, que ia ter o De Sica e a Sofia Loren iam lá a Nápoles fazer testes em meninas de 12 anos para um filme. E não sabiam nem que filme que era. E aí a tia dela, aproveitando que os pais não estavam, tinham saído para ir para montanha no final de semana, ou enfim, levou a menina lá, que os pais nunca deixariam, levou a menina para fazer o teste. Foi uma decepção para a tia, porque a Sofia Loren não estava presente, como prometido, só estava o De Sica. Mas o De Sica viu o teste, ok, pá, beleza. E dias depois toca o telefone, a mãe ou o pai atendem. Isso aqui, a Eleonora... Como assim? Mas ela nunca sai de casa? Aí teve aquela confusão ali e os pais assistiram ao teste dela, viram que ela tinha talento e permitiram que ela fizesse o filme. Ela foi fazer o filme, foi aprendendo ali, tiveram muito carinho com ela e tal. Teve toda essa questão de protegê-la sobre a questão, né, da violência sexual. Os atores que faziam os marroquinos não chegaram a tocar nela sequer. Né? Tudo ali foi feito de uma maneira... Inclusive um plano muito rápido. Diz que o De Sica também ficou meio constrangido, porque nessa cena aí, com os marroquinos, as pessoas que estavam interpretando os marroquinos eram, em grande maioria, arquitetos, engenheiros, eram pessoas bem escoladas de um nível social alto, vamos dizer assim, na sociedade ali. E eles estavam fazendo papel de estupradores, né? Então o De Sica ficava meio... E até só fazer um detalhe, quando a gente fala de selvageria, assim, talvez num sentido bem literal, porque uma fera selvagem do mundo animal, ela mata não porque ela é malvada, mas ela mata porque é da natureza dela fazer aquilo. Você vê naquela cena, quando eles entram, eles estão rindo, como se fosse numa brincadeira de pega-pega. Se divertindo, eles estão rindo, né? Estão se divertindo, aquilo é natural para eles, é selvagem aos nossos olhos, e é selvagem, mas para eles não tem esse limite. Bom, aí, numa outra cena marcante do filme, mais adiante ainda, é praticamente o início da última cena do filme, em que ela vai contar para o personagem da Rosetta que o Michele morreu, foi morto pelos nazistas.
E aí a Rosetta deveria chorar. E a Eleonora Brown não conseguia chorar. O De Sica simplesmente inventou lá na hora uma estratagema, fingiu que alguém entregou para ele um telegrama, leu o telegrama, botou aquela cara de ator canastrão que a gente conhece de outros filmes, assim, Eleonora, você vai ter que ser forte, tem uma notícia ruim, seu pai e sua mãe morreram num acidente de carro nos Estados Unidos. E a menina começou a chorar, e aí mandou, gira. È Lordo, Michele! E pegou lá o que queria. E detalhe que depois contou para ela, não vou mais fazer isso, me desculpa, não sei o quê. E ela disse que ela ficou se sentindo culpada por não ter sido capaz de chorar e ter feito ele ter que usar esse recurso. Quer dizer, para você ver como que ela Nossa era senhora, que homem ruim. Subversão de valores. Mas o fato é que a atuação é convincente nessa questão da inocência dela, Sim. né? E o Belmondo, hein, que a gente nem falou, mas o que vocês acharam do Jean-Paul Belmondo nesse papel? Porque, já era ali... Já era não, né? Mas estava se estabelecendo como uma figura, né, que ia ficar famosa na Nouvelle Vague francesa, né? Ele estava filmando ou já tinha sido lançado o Acossado? Já tinha. Acho que foi em 59, 60, acho que foi antes. Uhum. Então já era um rosto bem conhecido, mas... eu vocês acho que acham foge que ele um pouco da persona porque dele. Porque também, telas, aí né? até trazendo outro assunto aqui, né? Porque esse filme eu já vi ali inserido no contexto do neorrealismo italiano, né? Se bem que a gente sabe que já é aquele neorrealismo já... tardio, em fase final, vamos dizer assim. Quase é aquilo que eu falei, dos 15 anos se passaram, a visão já é outra. A visão já é outra, já é quase uma reescritura da história, um outro tipo de investigação, com um afastamento até emocional, né? Já se permite falar verdades ali, sem tanta emoção do momento. Mas o personagem dele ali, ele também faz isso, né, de certa forma, porque aquilo que eu falei antes, né, que a mãe era uma mulher simples, que não entendia nada de política, não sabia a diferença entre Mussolini ou democracia. O personagem dele, o Michele, é o que vai falar, a culpa disso é de vocês. É o cara ressentido, na verdade, porque eu acho um pouco ressentido, né, porque é uma esquerda ali que tá tentando falar o seguinte, pô, a culpa disso é desse povo, caramba. Entendeu? Isso aconteceu porque, né, vocês deixaram acolheram. acontecer. Vocês acolheram, vocês compraram essa ideia, né? É algo que a gente viu aqui recentemente também, né? Também, Essa história da culpa é do povo que não sabe votar, exatamente. É interessante que naquela cena em que aparece pela primeira vez o Belmondo, o Michele, aquela mesa... estão no almoço, elas chegam ali naquele local que é Santa Eufêmia, né? E são acolhidas e tudo, e ele começa o barraco dele lá, né? Ele começa a confrontar todo mundo, acaba saindo da mesa. E no que ele sai da mesa, eles mudam a playlist lá, o cara que tá tocando começa a cantar Facetta Nera, que é praticamente um hino fascista, né? Que é uma música horrível, né? Censurável. Aí outro dia alguém cantou essa música e foi cancelado do mundo aí, porque é uma música de exaltação da conquista da Etiópia, da Abissínia, né? Facetta Nera, bela Abissínia, é como se fosse, olha, nós vamos aí salvar vocês e dar um novo rei para vocês. Enfim. Mas eu acho engraçado, porque essa cena acontece isso sem qualquer mudança, né? No rosto das pessoas, nas expressões e tal. Não, continua sendo alguma cena muito leve, né? Entende o que eu quero dizer? Assim, Entendo, mas exatamente, esse lance até das músicas, a questão política tá totalmente intuída ali, porque toca essa música e as pessoas cantam alegremente, como se fosse uma coisa leve. Não, aquilo ali é a origem dos problemas dele, eles terem abraçado o fascismo, né? E estarem até agora com bomba caindo na cabeça deles, tendo que fugir da cidade para o campo, estão ainda cantando músicas que exaltam o fascismo.
Então é complicado, né? É. Mas eu particularmente acho assim um probleminha do filme, assim, o casting do Belmondo não me agrada tanto, e principalmente o fato de ser dublado ali no papel, né? Ele parece ter uma coisa errada ali, né? Ele meio retraído. Ele não tava, não, se você ainda falasse assim, não, o cara tá início de carreira, pegando. Não é bem assim, ele já tinha. Eu acho que é do mesmo ano, por exemplo. Não, do ano seguinte, ele tá fazendo lá o filme do Laviatia, né? Do Bolognini, um pouquinho depois, que é outro filmaço. É outro tipo de papel muito mais protagonista, inclusive. Mas o personagem tem a sua importância, né? Aquele personagem contestador, politizado, radicalmente antifascista, né? O intelectual. É um personagem que poderia ser interpretado pelo Pasolini ali, né? Por exemplo. Poderia. Estou falando isso porque eu acabei de ver um filme com o Pasolini fazendo um papel ali, que é o Corcunda de Roma, né? E o Trovaioli, que você... A Eleonora Brown, só para completar, ela não seguiu, fez filmes ainda por alguns anos, até o final da década, ali até 67. Esse é o mais famoso dela, né? Mas ela não decidiu não seguir, acabou casando e foi para outra coisa. Ela virou tradutora, ela era bilíngue. Ela inclusive precisou aprender italiano para o filme, porque ela falava em casa inglês, era a língua primeira dela. Mas ela depois virou tradutora, por 20 anos trabalhou no parlamento italiano como tradutora, dubladora de filmes, tanto em italiano como em inglês, ela fez dublagem. Tá viva aí, né? Tá viva. Até hoje. Uhum. Assim como a Sofia, as duas se encontraram aí, tem foto final do ano passado, recente, quando a Sofia estava já com seus 90 e ela tá com 76, 77 por aí. Legal. Mas fala aí da trilha do Trovaioli, que eu sei que é um compositor que você gosta, né? Uhum. Trabalhou com escola, né? A gente falou um pouco dele quando a gente fez o episódio do Ettore Scola, né? Um dia muito especial, a família. Ele é um cara com a carreira vastíssima. Eu até falei, eu acho, naquela ocasião, era consagrado já como músico de orquestra, né? Aquela coisa da Big Band, ele já tinha sua banda lá nos anos 40, e depois que vai começar a trabalhar com cinema, deixou marca aí, principalmente na comédia italiana, né? A gente cansa de ver filmes aí, inclusive um diretor que a gente vai tratar lá no podcast Cinema Italiano esse ano, Dino Risi, fez muita trilha com ele, mas ele tá em outros, e essa trilha aqui, né? Que é, inclusive, a trilha dele é interessante, que é a trilha composta para esse filme de 60 e foi reutilizada na versão de 89. Não existe uma trilha nova lá. Foi a mesma trilha que foi usada no filme do Risi. E a abertura do filme, né, com a trilha do Trovaioli e também algumas fotos, né, da guerra, eu acho muito bonito, assim. Eu não tinha reparado isso antes, eu reparei só dessa vez que eu reassisti. Sim. Aquelas fotos devem ser reais, eu não pesquisei, né? Eu ia pesquisar também, esqueci. A trilha dele é daquele tipo de trilha que, se você não guarda muitas músicas, né, ela compõe bem ali diversas cenas do filme, né? Então dá suporte àquelas cenas mais dramáticas, né? Uma trilha sonora que chama a atenção, mas sem ter nenhuma coisa marcante, como por exemplo fazia muito Morricone, né? Você distingue algumas músicas do Morricone. É verdade. Agora, uma outra pessoa que a gente tem que falar, sem dúvida, é o Zavattini, né? O Cesare Zavattini, pelo menos citar, porque a gente também já falou muito dele, já que ele trabalhou bastante com Vittorio De Sica, né? Sim, inclusive, os principais filmes do De Sica, né? Os principais, se bobear, os que a gente falou aqui, ele tá em todos, né? Porque ele tá no o Jardim dos Fins e Contini, é o roteiro dele. É curioso que eu lembrei agora um detalhe, que De Sica e Zavattini se relacionam um pouco com um cara que foi o nosso foco aí lá no podcast Cinema Italiano, foi o Totò, né? A gente falou lá que o próprio Milagre em Milão, ele surge de um projeto que era escrito pelo Zavattini para o Totò, tanto é que o personagem se chama Totò, né? O garoto do filme lá, o rapaz. O Zavattini subiu no meu conceito por isso, quando eu fui ler mais sobre Totò, que o Zavattini foi um dos poucos caras assim, vamos dizer,
já de uma elite intelectual ali, de roteiristas, que apostou no Totó e quis escrever filmes para ele, enquanto o resto meio que torcia o nariz, achava uma coisa de baixo entretenimento. Mas, pô, o Zavattini, cara, quando a gente pensa no Humberto era muito bom, né? Era muito talentoso. Eu gosto dele e eu gosto da Suzu, né? Que também era do Ladrões de Bicicleta, né? Suzu Tchek Damico, não sei bem falar o nome dela. Sim. Uhum. Mas são dois autores ali do neorrealismo que eu acho muito talentosos. O Zavattini, por exemplo, falando aí que eu falei, né? Os 5 filmes, né, que a gente fez aqui, acho que ele só não tá no Matrimônio Italiano. Uhum. Mas ele é o Vítimas da Tormenta, é o roteiro dele. O Matrimônio ele é baseado na peça do Eduardo, né? Ladrões de Bicicleta, roteiro do Zavattini. Sim. Esse filme aqui. Acho que até a Culpa dos Pais, assim que... Culpa dos Pais também é dele. Anterior. Uhum. Agora, você tinha falado do lance da igreja, só comentar, né? A questão de locações. Essa cena do estupro, ela teve que ser filmada em 2 locais diferentes, né? Na verdade, 2 igrejas, ok. O bispo do local lá proibiu, né, usar o interior da igreja para a cena. Então, tem uma igreja que foi usada apenas a fachada na hora que elas entram. É uma fachada. E a parte do interior é também numa igreja, dá para dizer uma ex-igreja, porque ela tinha sido dessacralizada. Era a igreja de São Francisco de Assis em Fondi, que é a cidade, inclusive, citada no filme. Essa igreja tinha sido, vamos dizer, desconstituída como igreja. Era só um prédio em ruínas. E aí podia. Aí podia. Meu Deus. Isso mostra ali o pudor que tiveram com aquela coisa que, na verdade, reflete fatos reais que aconteceram. Né? Então... Eu ouvi uma história também, quando a Sophia Loren ganhou o Oscar de melhor atriz, foram lá entrevistar ela. Acho que estava na Itália mesmo. A Rai foi entrevistar, ela estava com o marido dela, né, o Ponte, e estava de roupão. Aí meio que censuraram essa entrevista durante anos, assim. Eu tentei procurar para ver, mas não achei, assim. Mas, tipo, não é só o roupão, eu acho, né? Também tem essa questão muito do filme, né? Do que conta o filme, né? Sim. Foi imediatamente lá a equipe, lá, o tal do Lelo Bersani, que era um entrevistador famoso da época, né? Tem até, voltando ao Totó, até outro dia mesmo a gente estava falando da entrevista famosa do Lelo Bersani na casa do Totó, ele ia na casa das pessoas entrevistar. E ela não foi à cerimônia, apesar de indicada. Tem várias versões, dizem que é uma superstição, dizem que é porque ela achava que não ia ganhar. Mas o fato é que ela não foi, e parece que quem ligou para dar a notícia foi Cary Grant. Foi o Cary Grant, né? No meio da madrugada. Também. No meio da madrugada, né? A hora da Cary Grant. Eu ouvi isso e eu ouvi que o De Sica teria ficado meio chateado com ela, porque, não sei se foi nessa entrevista, ela agradece o Carlo, né? O marido dela. E aí o De Sica fica, pô, mas como assim? Agradece o Carlo? Eu que te dirigi, eu que te levei a ganhar o Oscar, né? E aí uma coisa curiosa aí, já que a gente está falando de Oscar, que eu reparei, que nessa cerimônia de 62, vejam só, né, já era ali um reflexo, né, dessa globalização. Eu notei isso nesse ano, não sei se aconteceram muito em outros anos, antes ou depois, provavelmente sim. Que você tem o Maximilian Schell, que é um ator austríaco, ganhando o Oscar de melhor ator. Você tem a Sophia Loren, uma italiana. Condenados de Altona, não? Ah, não, deve ser o... Não, é o Julgamento de Nuremberg. Freud. Tá. Acho que foi o Julgamento. Julgamento de Nuremberg. Que também é um filme de 61, né? Sim, então, a cerimônia de 62. Verdade. Mas um filme americano, né? O diferencial da Sophia Loren é que ela é a primeira atriz a ganhar um Oscar de atuação por um filme que não é de língua inglesa. Então, você tem a italiana ganhando um Oscar. A Ana Maiani já tinha ganho, só que num papel falando inglês. Falando inglês, diferente. Mas nessa cerimônia ainda tem a Rita Moreno, que é uma porto-riquenha, ganhando pelo Amor Sublime Amor, isso. E aí o ator coadjuvante foi o George Chakiris, que parece também que é, né, latino, mas ele é americano. Ele nasceu numa cidade americana, mas deve ser descendente também, né? Então, curioso, né? Quase todos os Oscars ali de atuação ficaram com não americanos, né? Sim.
Agora, tem uma pessoa que eu gostaria de ter mais informações sobre ela, mas eu pesquiso, não acho nada, e tem talvez aí dá para dizer, a Luísa tá aí para reforçar esse, seria machismo. Adriana Novelli. Praticamente todo filme do De Sica, você vê o nome da Adriana Novelli como montadora. Que, aliás, não seria novidade. A gente tem várias montadoras famosas aí na história do cinema, até hoje, né? A montadora do Scorsese, enfim. Acho que as primeiras grandes montadoras. Cara, você procura, você não acha nada, você não vê a cara dela, não sei como é que é a cara dela, com a foto dela. Caramba! Você não acha nada, só vê o nome nos créditos, Adriana Novelli. Parece até que é um nome fictício. Ela assim, montou Os Eternos Desconhecidos. Ela montou vários filmes do Zampa, que você adora, Luísa. Montou lá já nos anos 40, filmes do Zampa. Confesso que não me liguei nisso, agora eu vou procurar sobre ela. Então, Matrimônio Italiana, Ontem, Hoje e Amanhã, Os Eternos Desconhecidos. E a fotografia do filme, Fred? Eu acho maravilhosa, assim, o uso de nuances ali de cinza. Cara, eu não o conhecia. Gabri Pogani. Gabor, como tá ele no crédito, né? Gabor Pogani. Mas eu realmente não conhecia, mas tem somente aquela cena lá no início, né? Que eu gosto quando eles trabalham mais no escuro, né? Que o personagem Ralph Valone vai fechando. É muito legal, né? E depois tem o lustre balançando lá, a luz balançando. E eles dizem que naquela cena ali, os dois ali estavam com a cara toda preta, né? Porque tinha carvão pra tudo quanto é lado, levantou poeira de carvão. Alguém até brincou, né? É a Aida encontrando o Otelo. Mas aquela cena é muito interessante, né? Você vai tirando luzes, né, da cena, né? Então, menos uma luz aqui, menos outra luz ali, a coisa vai ficando escura. Imagino que seja um trabalho interessante para o diretor de fotografia, né? Mas eu não conheço nenhum filme outro assim que ele tenha feito, não. Eu pesquisei, procurei para ver se tinha coisas mais conhecidas, pelo menos que eu conheça, não. Eu achei interessante, numa das entrevistas, que estão até nos extras do DVD, esse filme está lançado em DVD no Brasil ali, né, naquela caixa do De Sica. Eu achei interessante a entrevista, eu acho que é Enrico Luccherini, e é um profissional que a gente não pensa muito assim na existência dele, mas o Enrico Luccherini, ele era um cara da mídia, do marketing, divulgar o filme, e foi ele que escolheu aquela imagem da Sofia Loren ajoelhada na estrada após jogar pedra no jipe. Aquela imagem foi pro cartaz, foi pro pôster, foi para tudo, né? Virou a imagem do filme, né? Quando a gente pensa. Quase um assessor de imprensa ali, né? Cara. Pós-estupro, que aquele momento marcante, que é a fala que a gente abriu o episódio hoje, que ela confronta ali os alemães, os americanos, não sei se são americanos, franceses, mas ela confronta e tem um padre ali, um capelão, sei lá, Pace, filha, Pace. Que paz o quê, né? E aí o outro faz assim, como se ela tá maluca. Enfim, era isso, né? Eles não queriam se meter, objetivos militares conquistados, o resto é consequência, é a guerra. Era a justificativa padrão dos oficiais quando questionados, são coisas da guerra, fatos da guerra, não há o que fazer, né? Não tem como controlar, né? São incontroláveis esses marroquinos. Agora, é preciso falar também um pouco mais do Alberto Moravia, né? Porque... Isso, eu ia te pedir para fazer isso. Porque ele era também um cara que é tudo a ver com cinema, né? Primeiro porque ele foi crítico de cinema, onde se você pesquisa um pouco de cinema italiano, você vai ver que tem um dedo ali do Alberto Moravia, mesmo na Wikipédia, assim, porque o Alberto Moravia falou isso desse filme e tal, e o cara não era, assim, desonesto, digamos, né? Ele não se escondia, assim, ele era bem ácido, inclusive. E, em segundo lugar, é preciso falar dele, e ele é um cara do cinema, porque muitos dos contos dele foram parar no cinema, né? Então, Duas Mulheres, mas também O Conformista, que é um grande filme do Bertolucci. Excelente. Já tratamos aqui, filmaço. E, por exemplo, tem aqui eu não li o livro, infelizmente, mas Os Indiferentes, né? Li Indiferente, tem mais um outro também. Ontem, Hoje e Amanhã.
Ontem, Hoje e Amanhã. Até O Ladrão Apaixonado vem de um conto do Alberto Moravia. E a minha coisa favorita do Alberto Moravia é que eu gosto muito de um filme do Pasolini chamado Comícios de Amor. Isso. E no Comícios de Amor, ele aparece... Eu não lembro quem são os outros caras, assim, mas também são intelectuais, assim, amigos do Pasolini. Tô vendo aqui, tá? Tô colando aqui. Mas tem a novela... que inspirou o Desprezo, né, do Godard. Desprezo, sim. É verdade, sim. Tem vários. Eu tava fazendo esse levantamento, eu fiquei impressionado, porque eu vi muito filme baseado em obra dele. Os Indiferentes, eu adoro o filme. Os Indiferentes. Bela e Canalha, que na verdade é uma comédiazinha, né? Isso. Também. Eu li 2 livros dele, né? Eu li o La Ciociara e eu li um chamado 1934, que também é sobre a guerra. É 34? Deixa eu só confirmar que é 34 ou 38 que eu esqueço. Inclusive, enquanto você procura aí esses dias, eu fui atrás para assistir mais um, que era o La Noia, que é um dos romances mais importantes dele também, depois do Conformista, depois dos Indiferentes e do La Ciociara, que é o Tédio, né, seria a tradução. Um bom filme. A Romana. O filme eu não gostei tanto assim, mas enfim... só para dizer que é um nome realmente que faz parte do cinema italiano, assim, como autor, sem dúvida nenhuma. Ele era um cara assim, ele gostava de apontar, ele gostava de ser ácido e gostava de apontar uma tremenda de uma hipocrisia, né? Ali eu acho que no personagem da Cesira, ele coloca um pouco isso, assim, daquilo que as pessoas mostram diante da guerra, né? A maldade, a frieza... tudo de ruim, sim, assim, que pode aparecer, e não nela, né, mas daquilo que ela enfrenta diariamente, né. Enfim, eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque é muito fácil ler um livro do Moravia, assim, eu comprei no estante virtual por uns R$12, assim, então eu acho que são coisas que a gente não pode deixar morrer, né, quem quiser ler, vai lá no estante virtual, dá uma procurada, porque são grandes livros, tanto ele... Vasco Pratolini, né, que a gente também já chegou até a discutir no PCI, são, excelentes. É isso. Legal. Fica de dica, então, aí. Vocês querem concluir? É só falar dessa refilmagem pra TV, eu assisti agora pro episódio. Essa é de 2017. De 89. Não, de 89. Eu sei que tem em 2017 uma versão em ópera. Você me falou de uma outra coisa de 2017, eu depois fiquei na dúvida, eu achei que era mesmo, não sei se é, mas enfim, essas eu não vi. Eu dei uma olhada só nessa da ópera, porque está no Hiplay disponível, e a de 89, que é para TV, do Dino Risi, aí já me ajudou, porque a gente vai fazer episódio do Dino Risi esse ano, já olhei também, mas eu achei um pouco não, tá abaixo, né? Eu acho que tem uma pequena diferença ali, porque algumas histórias paralelas são mais aprofundadas, aparece muito mais, por exemplo, o personagem do Giovanni. Não tem tanto essa questão da guerra presente ali. Tem a guerra, mas parece uma coisa um pouco mais distante, né? Não se compara. Vi, mas então, por completismo. É outro mesmo. Filme, né? Vi por não dá para pensar nesse filme sem o pano de fundo da guerra, né? Não, está, mas não parece assim uma ameaça tão constante. Assim. Não tem o papel que tem a guerra nesse daqui. Né? Sim. Filha d'oro, perdona-me. Perdona-me. Basta, Rosé, basta. Vieni qua, figlia d'oro, basta, Rosé, basta. Basta, Rosé, basta. Beleza. Muito bom filme, valeu ter assistido. E valeu aí, Luísa, por trazer aí o livro do Moravia. É sempre bom fazer esse paralelo, né? Então, nem sempre a gente tem alguém aqui que leu o livro, que bom que você estava aqui, fazer essa ponte. Sim. E valeu, Alexandre, né? Vamos para o próximo. Valeu, Fred, até a próxima. Gente, obrigada pelo convite também, viu? Muito obrigada, é uma honra. Valeu. Obrigado a você, Luísa. Abraço! Partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna
Oh bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel